Se você assistiu Tremembé, a série que virou febre no Prime Video e revelou os bastidores do Presídio dos Famosos, provavelmente notou aquela personagem que, mesmo em meio a assassinos confessos, causa arrepio. Poliana. Discreta, sombria, evitada até por quem tem sangue nas mãos. E talvez você tenha se perguntado, que tipo de aberração humana essa mulher cometeu para causar repulsa em gente como Ana Carolina Jatobá, condenada por jogar uma criança do 6º andar? A resposta é pior do que você imagina. Muito pior. Olá, meus queridos, voltei com mais um caso. Eu sou Daniele Vendramini e aqui é o Serial Crimes, onde a gente não romantiza monstro, não inventa desculpa para psicopata e definitivamente não passa pano para quem destrói infância. O caso de hoje mexe com algo primitivo em qualquer ser humano minimamente decente. É sobre Luciana Ohlberg. Sim, esse é o nome real de Poliana da série. E se você acha que já viu horror suficiente, sinto te informar, você não estava preparado. Então segura firme, porque essa história não tem final feliz, não tem redenção, não tem nada além de indignação pura. E se depois desse vídeo você não apertar o botão de inscrição com força, é porque você não tem coração. Se inscreve agora, ativa o sininho, porque esse é o tipo de caso que a gente precisa conhecer para nunca normalizar. Vamos ao caso. Ibiúna, interior de São Paulo, cidade tranquila, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo. E todo mundo conhecia Luciana Ohlberg. Ela não passava despercebida. Boxeadora, mulher forte, intimidadora, daquelas que subia no ringue e fazia a galera vibrar. Tinha músculos, tinha técnica, tinha presença. E ao lado dela, Joel de Almeida Campos, marido, parceiro de treino, dono de uma academia de boxe que era ponto de encontro da molecada que queria aprender a lutar. De fora parecia o casal perfeito, ativos, saudáveis, com um filho pequeno correndo pela academia, enquanto os pais treinavam os alunos. A imagem da família moderna, esportista, estruturada. Mas sabe aquela sensação que algo não bate? De que por trás do sorriso tem uma sombra estranha? Pois é. A primeira rachadura nessa fachada apareceu quando Fernando de Freitas Dutra começou a frequentar a academia. Mais um aluno, mais um cara querendo aprender boxe. Só que Fernando não foi só mais um, ele entrou na vida do casal. E quando eu digo entrou, não é no sentido figurado não. Fernando virou parte da relação, um trisal. Joel, Luciana e Fernando, morando juntos, compartilhando tudo. E não era um triângulo amoroso cheio de dramas, ciúmes, brigas. Era algo mais perturbador. Era funcional, organizado, harmonioso. 3 adultos que aparentemente haviam encontrado um arranjo que funcionava para eles. Mas arranjos assim, quando envolvem gente sem limites morais, não são apenas alternativos, são perigosos. Porque quando você junta 3 pessoas dispostas a cruzar linhas, essas linhas vão sendo empurradas cada vez mais longe, até que não exista mais linha nenhuma. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora você deve estar se perguntando, mas como 2 crianças pequenas entraram nessa equação macabra? A resposta é a mais cruel de todas: família. A Luciana tinha um pai, e esse pai teve outras relações, outros filhos, e de uma dessas relações nasceram 2 meninas gêmeas, lindas, cheias de vida, meia-irmãs de Luciana. No início tudo parecia inocente. A Luciana, como irmã mais velha, se oferecia para ajudar a cuidar das gêmeas de vez em quando. Afinal, ela tinha um filho da mesma idade. E as crianças brincavam juntas, ficavam entretidas, enquanto os adultos cuidavam das suas coisas. Era conveniente para a família, prático. E a família confiava. Por que não confiaria? Luciana era irmã, a casa era ali perto, as crianças se davam bem,
O filho dela adorava ter as priminhas para brincar. Então as visitas foram ficando frequentes. As meninas dormiam lá às vezes, passavam um dia, comiam, brincavam, vinham TV, faziam aquelas coisas que crianças de 3 anos fazem. Desenhavam, pulavam, riam daquele jeito alto e sem filtro que só criança consegue. Elas chamavam Luciana de Mana. Corriam para ela quando ela chegava. Confiavam nela do jeito que só crianças conseguem confiar. Sem reservas, sem medo, sem malícia. E foi justamente essa confiança cega, essa pureza toda, que Luciana usou como arma. O que ninguém sabia, nem o pai das meninas e nem o resto da família, é que dentro daquela casa, longe dos olhares, algo monstruoso estava sendo gestado. Joel, Luciana e Fernando não eram apenas um trisal moderno. Eles eram predadores em conjunto. E as 2 meninas gêmeas, com seus míseros 3 anos de idade, viraram alvo. 3 anos, gente. Pensa bem. Nessa idade, crianças ainda usam fralda às vezes. Ainda aprende a falar direito. Ainda acredita em Papai Noel e acha que monstro debaixo da cama é real. Mas o monstro de verdade estava bem ali na sala, sorrindo, oferecendo comida, botando desenho na TV e planejando o impensável. Em uma dessas ocasiões, a Luciana dopou as 2 crianças com tequila. Ela colocou o álcool destilado nas chupetas das bebês de 3 anos para induzir um estado de semiconsciência, quase um coma alcoólico. E enquanto as crianças entravam nesse estado de torpor, incapazes de reagir, de gritar, de fugir, Joel e Fernando as violentaram. E Luciana, ela filmou tudo. Ela não era uma testemunha passiva, não era alguém em choque paralisada, ela era a diretora daquele filme de horror. Ela enquadrava, ajustava o ângulo, garantia que tudo fosse capturado em detalhes. Por quê? Porque o plano não era guardar aquilo só para eles. Luciana compartilhou os vídeos em fórum de pedofilia na internet, lugares onde o pior da humanidade se reúne. Grupos fechados, criptografados, cheios de predadores que consomem e comercializam o sofrimento de crianças. Mas aqui vem o detalhe que faz seu estômago revirar. Até os pedófilos ficaram horrorizados. Isso mesmo. Gente que vive nesse submundo de abuso infantil viu aquele material e pensou: isso passou do limite. Foi um dos próprios integrantes desses grupos quem denunciou Luciana às autoridades. O conteúdo era tão brutal, tão explícito na crueldade, que mesmo criminosos sexuais sentiram nojo. E quando o Conselho Tutelar de Ibiúna recebeu o vídeo denunciado, uma força-tarefa foi montada imediatamente. As meninas foram resgatadas, psicólogos infantis iniciaram o acompanhamento. E foi aí que a verdade completa veio à tona. Aquilo não era a primeira vez. Os abusos aconteciam há meses. As crianças eram ameaçadas para manter silêncio. O terror era sistemático, planejado, repetitivo. Quantos vídeos Luciana já havia produzido e distribuído? Quantas vezes aquelas meninas foram violentadas enquanto ela segurava a câmera? A resposta completa nunca veio. Mas sabemos que foi o suficiente para destruir qualquer vestígio de inocência que restava naquelas vítimas minúsculas. Luciana foi condenada a 29 anos de prisão. Joel, o marido que cometeu os abusos, pegou 25 anos. E aqui entra uma questão que até hoje não foi adequadamente explicada. Por que a mulher que organizou, filmou e distribuiu pegou maior pena que o homem que fisicamente violentou as crianças? Alguns especulam que o parentesco, por ela ser meia-irmã das vítimas, agravou a sentença. Outros apontam que a premeditação e a comercialização do material pesaram mais do que o ato em si. Mas o mais revoltante, Fernando de Freitas Dutra é o terceiro envolvido que também participou dos abusos e aparecia nas gravações, não foi preso. Segundo as autoridades, falta de provas. Como assim? Como falta de provas? O cara apareceu nos vídeos violentando crianças, mas falta prova? Brasil sendo Brasil, né, meu povo? Luciana foi enviada para a penitenciária feminina de Tremembé, a mesma que abriga nomes como Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga, Ana Carolina Jatobá, e foi lá que ela e Suzane se conheceram.
Dividiram cela, criaram laços. Tanto que Luciana apresentou o próprio irmão, o Rogério Albergue, para Suzane. E os dois se envolveram romanticamente, primeiro por cartas, depois em visitas e até ficaram noivos. O relacionamento durou de 2015 a 2020, quando o Rogério descobriu que a Suzane mantinha uma conta secreta com R$120 mil, parte da herança que ela guardava escondida. Mas mesmo após o término, a família Albergue tentou manter contato com Suzane, interessada na produção da sua autobiografia e nos lucros que viriam dela. Conexões no mundo do crime sempre convenientes. A série Tremembé trouxe esse caso de volta aos holofotes e com ele uma discussão importante. Até onde vai a linha entre conscientização e exploração? Porque vamos ser sinceros, tem uma diferença entre informar o público sobre crimes reais para promover debates necessários e transformar a dor de vítimas em entretenimento de streaming. A personagem Poliana é interpretada com discrição por Letícia Tomazella e a série demora para revelar seu crime, justamente para criar suspense e tensão narrativa. E quando finalmente mostram o que ela fez, é a Ana Carolina Jatobá quem verbaliza. Tem crimes que não dá para aceitar. A ironia? Jatobá foi condenada por matar Isabela Nardoni, uma criança de 5 anos. Mas até ela traçou uma linha moral, porque existe uma hierarquia no inferno. E abuso sexual infantil, especialmente quando cometido por quem deveria proteger, está no círculo mais profundo. Não dá pra fazer amizade com essa mulher. Tem crime que não tem condição. E é onde todos estão hoje. As vítimas vivem sob proteção, com identidades preservadas, recebendo acompanhamento psicológico. O trauma nunca será apagado, mas ao menos estão longe dos agressores. Luciana Albergue continua cumprindo pena, não há informações públicas sobre progressão de regime, considerando a gravidade do crime e a repercussão, mesmo que tardia, é impossível que consiga benefícios tão cedo. Fernando de Freitas Dutra, livre, andando por aí, talvez perto de outras crianças. Olha, eu vou ser bem direta com vocês. Eu não acredito em reabilitação para esse tipo de criminoso. Não acredito que alguém capaz de dopar crianças de 3 anos, orquestrar abusos sistemáticos, filmar tudo e ainda lucrar distribuindo esse horror merece uma segunda chance na sociedade. E eu sei que tem gente que vai vir aqui nos comentários falar sobre direitos humanos, de que todo mundo merece redenção, de que a pena já está sendo cumprida ou já foi cumprida. Mas direitos humanos são para quem age como humano. E aqui não foi o caso. E o pior nisso tudo é que um dos criminosos está livre. A justiça brasileira é uma piada de extremo mau gosto. Então, se você assistiu Tremembé e achou aquilo tudo ficção, entretenimento, ai, nossa, que série boa, acorda. Aquilo aconteceu de verdade. Aquelas vítimas existem. E muitas outras que a gente nem sabe. Pra falar a verdade, tem gente até pedindo autógrafo quando encontra um dos criminosos da série. E lá hein, Brasil? Lá vem o Brasil vencendo a ladeira. E se esse vídeo te chocou, compartilha. Porque quanto mais gente souber, mais pressão existe para que casos assim não sejam esquecidos. Para que Fernando não fique impune, para que a lei seja de fato aplicada. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, o que você está esperando? Aperta esse botão agora, ative esse sino e deixa seu comentário. Você acha que esse tipo de crime deveria ter pena perpétua? Ou você ainda acredita em ressocialização? Eu sou Daniele Vendramini e esse é o Serial Crimes e a gente se vê no próximo caso. Até lá, pessoal!